Vamos falar do derby, é o primeiro da temporada 2025, frente a frente, Palmeiras e Corinthians, às 20 horas, com a transmissão do Nilson César aqui pela Jovem Pan. O Palmeiras que vem de goleada contra o Guarani, fora de casa, pelo placar de 4-1. E tem uma sequência de 25 jogos de invencibilidade no Campeonato Paulista, como a gente fala em jogos disputados no Palestra Itália. Já o Corinthians assumiu a liderança geral da competição ao derrotar o Grêmio Novo Horizontino por 1-0 fora de casa, o gol do Alex Santana. E o Corinthians, nos últimos 14 jogos, tem 13 vitórias. Piperno é hoje, é o primeiro derby da temporada 25, é Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians no Palestra Itália, Piperno. Pedrinho, esse derby acontece no momento em que o Corinthians vem jogando melhor que o Palmeiras. O Palmeiras ainda faz alguns ajustes aí no seu time, enfim, no seu time titular, especialmente do meio para frente. Eu imagino que hoje já possa contar com o Piquerez desde o início, um jogador muito, mas muito melhor que os outros dois da posição que o Palmeiras tem, mesmo ainda recuperando a forma, mesmo tendo entrado apenas 2 vezes em 2 jogos, né, depois de uma lesão muito grave. Na última rodada, no último jogo, o Abel testou uma nova formação de ataque, aparentemente deixou lá uma boa impressão contra o Guarani, né, sem um 9 fixo, um esquema de um ataque, de um atacante à frente mais flutuante, né, de mais movimentação, como foi o caso do Maurício, com o Estevão de um lado e o Facundo do outro. Aí sim é um Palmeiras com muita qualidade pelos lados e com o Facundo jogando pelo setor esquerdo. É um Palmeiras tende a ser um Palmeiras menos desequilibrado, porque esse foi talvez o pior ponto do Palmeiras versão 24, um Palmeiras que não se ajustou pelo lado esquerdo em momento algum na temporada toda e testou muita gente, né? A começar pelo Lázaro no início do ano, e foram muitas as experiências do Abel com o Felipe Anderson, outros jogadores passando por lá, ninguém aprovou. O Palmeiras não funciona por aquele lado, tem sido um problema crônico, e agora com o Piquerez e o Facundo, aliás, 2 jogadores que atuaram juntos pelo Peñarol, né? Bom, a gente não deve esquecer isso. 2, enfim, jogadores que se conhecem. Enfrentaram o Corinthians lá numa Copa Sul-Americana. 4-0 em Torres e Piquerez. E 2-0 aqui. O Facundo Torres, Piquerez, Terans, Canóbio. Era um bom Peñarol. Bom time. Bom time. Foi o Corinthians do momento aí da demissão do Wagner Mancini depois desses resultados ruins, 2021. Então, acho que o Palmeiras tem agora sim um teste real para avaliar esse ajuste pelo lado esquerdo, né, que tem sido, enfim, como eu disse, o mais débil da equipe já há bastante tempo. No caso do Corinthians, embalado, é um Corinthians com muitas possibilidades do meio para frente. O Corinthians tem bons jogadores, é um Corinthians que pode jogar com 2 atacantes, com o Depay indo à frente, um Corinthians que pode ter o Thales Magno, é um Corinthians que pode ter também, já que está muito em moda, né, um quarteto ofensivo, e tem jogadores para isso hoje. Mas, de qualquer forma, também é um Corinthians que, embora tenha feito uma série de 10 vitórias consecutivas contra times de Série A, vamos ver também como é um Corinthians se comportando nesse teste que talvez seja aí, né, o mais forte que o time enfrentou nesse período todo. Agora, também, né, e não custa a gente sempre lembrar isso, é um Corinthians com um time meio assim, meio faz de conta, né, porque é um time que não cabe dentro hoje da realidade orçamentária do Corinthians, que nessa semana está de novo enfrentando uma série de credores, e aí está para lançar uma proposta aí de parcelamento de dívidas em 10 anos, né, para todos os seus fornecedores. Fico imaginando você, Pedrinho, amanhã depois ter uma conta para receber de alguém, e o credor fala assim: Pedro, você é um cara legal, reconheço que você tem todo direito a isso, mas como eu não estou em boa situação agora, eu vou te pagar em 10 anos. Deve ser realmente um alívio para o credor ouvir uma proposta como essa.
Quero agora essa grana, hein? Quero agora. Eu quero agora essa grana aí. E a gente até informou essa semana a situação do Corinthians lá na FIFA. Foi condenado no tribunal da FIFA por conta de dívidas pendentes com o Santos Laguna pela contratação do Félix Torres e também com o Tadjeres pela contratação do Rodrigo Garro. A gente já passou a versão oficial do Corinthians sobre o assunto e também a versão do Tadjeres, do presidente do clube argentino, que disse que achava ali no momento da negociação, pelo menos que se tratava, segundo ele, de um clube sério, que ele fez negócio com o Corinthians porque achava que se tratava de um clube sério e agora ele se arrepende do que ele fez ali, a negociação do Garro. Daqui a pouco essa turma vai montar uma associação de credores. Às vezes tem isso em algumas dívidas grandes aí de empresas que faliram. Já vai juntando Argentino Júnior, caso Fausto Vera, Cuiabá, Santos Laguna, Tadjeres, vai juntando. Fica dando ideia. Mauro César, eu falei da invencibilidade do Palmeiras jogando em casa, na Arena Alviverde. São 25 jogos de invencibilidade no Campeonato Paulista. E o Corinthians não vence esse Palmeiras na casa Alviverde desde 2019. Será que agora é o melhor momento para quebrar esse tabu, esse jejum? Ou o Palmeiras é favorito hoje, Mauro? Eu acho que é uma oportunidade muito boa, né? Tem um certo equilíbrio se você analisar. Não é nem um certo equilíbrio. O Corinthians está bem e o Palmeiras está se ajustando, né? O Palmeiras não acho que está mal, é uma fase de ajustes na pré-temporada. O Corinthians ele tem uma sequência de uma reta final muito boa, com várias contratações. E o time melhorou na reta final do campeonato, foi eliminado das duas competições que poderia conquistar, né? A Copa do Brasil e a Sul-Americana, mas conseguiu uma boa arrancada no final do campeonato e deu uma sequência, perdeu para o São Paulo, é verdade, num jogo que também teve momentos que dominou o São Paulo, poderia até ter vencido aquele jogo, primeiro tempo termina com um Corinthians melhor, e mesmo com reservas conseguiu vencer o Novo Horizontino, está numa fase boa, mas o Palmeiras é um time consistente, joga em casa, então eu entendo que tem um certo equilíbrio até. Não vejo assim um grande favoritismo do Palmeiras, não. Acho que é até um jogo equilibrado e pode ser uma grande oportunidade para o Corinthians alcançar esse feito. Provável Palmeiras para o jogo de hoje. Tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, porque ainda não se sabe se o Piquerez reúne condições para atuar os 90 minutos, deve entrar no decorrer da partida. Aníbal Moreno, Richard Rios e Veiga, Facundo Torres, Estevão e Maurício. Agora o provável Corinthians, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Hugo, Ranieri, Carrijo, Alex Santana, Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto. Tá aí, portanto, Corinthians ainda sem Rodrigo Garro. Bruno Prado, a sua expectativa para esse Palmeiras e Corinthians, o primeiro da temporada 25, Bruno? É um clássico equilibrado. O Palmeiras fez seu primeiro jogo com o elenco completo contra o Guarani, assim, sem a divisão que o Abel fez nos primeiros jogos, e fez corretamente, porque é uma pré-temporada, já que não tem espaço no calendário, você tem que inventar a sua pré-temporada. Então, ele optou por fazer dessa maneira, de dividir o elenco em dois. Contra o Guarani, jogou o time titular, que desse momento jogou sem o centroavante, o time rendeu bem. Não quer dizer que sempre vai dar certo, mas foi bem contra o Guarani, funcionou com o Veiga e o Maurício por dentro, Estevão e Facundo Torres pelos lados, e deve repetir essa formação no jogo de hoje. Vamos ver como vai funcionar. O Corinthians tem um time mais definido, né, que vem desde o ano passado, naquela reta final, e até a vitória no clássico com o Palmeiras no ano passado foi importante para o Corinthians dar arrancada e para se salvar do rebaixamento primeiro e depois para conquistar a vaga na pré-Libertadores com o 7º lugar. Acho que é um jogo equilibrado e mesma coisa que eu falei no jogo São Paulo e Corinthians. Acho que pelo fato do jogo ser no campo do Palmeiras, eu coloco um pequeno favoritismo para o Palmeiras, mas por esse fator casa. Se fosse em Itaquera, seria o contrário, como eu falei de São Paulo e Corinthians no Morumbi. Desde que Palmeiras e Corinthians passaram a ter os seus estádios atuais, mandando jogos lá, os clássicos paulistas, esse fator casa, na maioria dos jogos, tem feito diferença. Não em todos, obviamente, mas na maioria. O São Paulo é mais forte quando joga no Morumbi contra os seus rivais, o Palmeiras é mais forte quando joga no seu estádio, o Corinthians também. Então, por ser o jogo no campo do Palmeiras, eu dou um pequeno favoritismo ao Palmeiras, como dei ao São Paulo no Morumbi contra o Corinthians, mas é um jogo bem equilibrado. Neste momento, o Palmeiras não joga mais do que o Corinthians. No último duelo entre os dois lá em Itaquera, o Corinthians quebrou um tabu.
não vencia o Palmeiras há quase 3 anos, 1.136 dias. O Corinthians acabou com aquele tabu em Itaquera ao derrotar o Palmeiras. Eram 8 jogos de jejum da equipe alvinegra contra o rival e até o início da partida apenas uma vitória nos últimos 16 confrontos contra o Palmeiras. A gente está para voltar na Rádio Jovem Pan e até para não interromper o Piperno, o Mauro e o Bruno Prado, a gente pode até trazer mais dados aqui desse Palmeiras e Corinthians, porque eu lembro dessa partida em Itaquera, Piperno, que o Ramon Dias chegou até um pouco pressionado. Ali nos bastidores tinha até gente dizendo, não, se não ganhar do Palmeiras, se for uma derrota assim, né, um resultado acachapante, talvez o Ramon nem permaneça mais no cargo. E o Corinthians ganha aquele jogo, ganha confiança, o Corinthians termina a segunda metade do Campeonato Brasileiro com a segunda melhor campanha, só perdendo para o Botafogo, e por questão de 3 pontos, o Corinthians teve a segunda melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro e chegou ali, né, numa semifinal de Copa Sul-Americana. Agora sim, de volta à Rádio Jovem Pan, já projetando esse derby de mais tarde, às 20 horas, você confere aqui na Jovem Pan. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians no Palestra Itália, e a gente está relembrando aqui o último encontro entre as equipes em que o Corinthians derrubou um jejum, acabou o tabu que durava 3 anos, Piperno. Será que hoje é dia do Corinthians também quebrar esse tabu na casa do Palmeiras, ou você acha que o Palmeiras é o favorito, Piperno? Aquele jogo ele teve consequências um pouco inesperadas, né? Porque de fato, para o Corinthians representou um ponto de virada, sim. O trabalho do Ramon Dias era bastante contestado, os reforços do Corinthians já estavam chegando, muitos já haviam chegado e o time ainda não dava a resposta imaginada. Naquele jogo, o Palmeiras começa atuando melhor, o Palmeiras cria chances no começo, foi até melhor no primeiro tempo e no final do primeiro tempo, no chute ali da entrada da área, o Corinthians fez o primeiro gol. No segundo tempo, o Palmeiras volta, pressiona, o Corinthians tem lá, enfim, o contra-ataque e aí, numa sobra de bola, o Corinthians arma o contra-ataque. É aquele lance lá em que o Richard Rios vai um pouco desconcentrado lá para bater o jogador do Corinthians perto do meio campo, é batido, o Corinthians dá um passe comprido para o Yuri Alberto, o Everton falha e o Corinthians marca o segundo gol, define o clássico. Aí o que acontece? O Corinthians sai com o peito estufado, autoestima lá em cima, e o Palmeiras já era dado como fora da disputa do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo ganhou, abriu 6 pontos. Então aquela derrota foi trágica para o Palmeiras e já se imaginava uma situação assim do Palmeiras jogar a toalha no Campeonato Brasileiro e o Corinthians abriu o caminho para a reação. O Corinthians de fato reagiu, mas aí o Botafogo também deu uns presentes para o Palmeiras. O Palmeiras de novo encostou no time carioca a ponto de na antepenúltima rodada chegar naquele jogo aqui em São Paulo até com vantagem. O Palmeiras ficou... Não vamos esquecer que o Palmeiras ficou uma rodada como líder do campeonato. E aí o Botafogo ganhou fácil do Palmeiras, São Paulo, enfim, o resto é história. Mas o Corinthians embalou, né? Depois daquele jogo, o Corinthians que vivia lá perto do G4, ou dentro do G4 em muitos momentos, embalou, conquistou uma série de vitórias, inclusive fora de São Paulo, e conseguiu o que parecia inacreditável, uma vaga para a Copa Libertadores. Isso é para mostrar também que, às vezes, um jogo desse tamanho, ele pode provocar, né, mudanças importantes na vida, não só de um técnico, mas mesmo de uma equipe dentro de um campeonato, como foi o ano passado. E o Corinthians, o mais importante, é que o Corinthians aproveitou aquela onda positiva e até hoje o Corinthians vem jogando aí em bom nível. Não se sabe como é que esse time vai ser mantido, mas isso é uma outra questão. Dentro de campo, o atual elenco do Corinthians tem sim, de fato, respondido. Mauro, e o Palmeiras jogando sem o centroavante na goleada contra o Guarani, numa formação diferente, o Maurício fazendo a função ali de um falso 9, com o Estevão, Facundo Torres, e é mais um início de temporada em que a torcida cobra a contratação desse fazedor de gols, desse centroavante. E tem torcedor do Palmeiras que olha para o Santos, vê o Santos trazendo o Neymar, que viu o Corinthians na última temporada contratar o Depay, e agora também está acompanhando o São Paulo com essa chegada do Oscar e pensa assim, poxa, por que o Palmeiras também não tem talvez esse cara diferente, esse cara que resolva do meio para frente, Mauro César, né? Mais uma temporada que se questiona a falta de um fazedor de gols.
Mas tem lá o Flaco Lopes, né? Foi contratado para isso, custou 10 milhões de Por muito tempo dólares. A contratação mais cara da história do clube. Só foi superado agora. Agora pelo Paulinho. Paulinho. Custou mais que o dobro, né? Se você contar os jogadores aí que entraram na negociação. Eu acho que a questão, assim, essa discussão ela começou a se acentuar, talvez até depois que o Rony tem uma queda de rendimento, o Endrick não está mais, o Estevão foi artilheiro do time, né? No campeonato, que não é um atacante, ele é um meia pela direita, tudo, faz gols e tal, mas não é um cara que entra em campo com a tarefa de ser o artilheiro. Liderou a artilharia do campeonato um bom tempo e ficou, acho que em terceiro, né? Isso. No Campeonato Brasileiro. Ficou atrás do Alejandro e do Yuri Alberto. Yuri Alberto. Só ultrapassaram no final. Então, fica essa... Mas acho que a coisa vai além, né? Eu acho que não tem que colocar só a responsabilidade naquele cara que vai fazer os gols. Acho que é o funcionamento do time. E o time não funcionou tão bem na temporada passada. Por isso está passando por uma espécie de reformulação. E o Paulinho pode ser esse cara. O Palmeiras já tem o Paulinho. O Paulinho chegou para isso, para ser um goleador. Ele faz muitos gols. Não é um atacante de área, mas é um jogador de ataque que faz muitos gols. Aí é esperar as coisas acontecerem, né? Esperar com que o time se acerte ou não. Aí é o tempo que vai dizer. Mas, Bruno Prado, tá aí. Essa questão do camisa 9 vem ano, vai ano e só se fala no camisa 9, no fazedor de gols. Eu citei aqui algumas contratações, digamos, midiáticas, né? Jogadores de peso, de nome. Mas, por exemplo, hoje o Santos tem o Tiquinho Soares. É bom centroavante. O Palmeiras hoje não tem no elenco um Tiquinho Soares, por exemplo. Né? E tem condição financeira para buscar um jogador, né, do mesmo nível ou melhor. E acho que é isso que o torcedor questiona muitas vezes. Falta, né, esse fazedor de gols no Palmeiras. No momento, eu acho que, como o Palmeiras tem um time competitivo, dá para ir levando, só que lá para frente, talvez a conta possa chegar, né? O que você pensa disso, Bruno? Mas eu acho que é muito exagerado esse negócio aí, assim... E realmente, nesses primeiros meses de 2025, a torcida do Palmeiras não está ajudando em nada o time, ela está atrapalhando, né? Porque, olha, realmente, assim, parece que é aquela coisa, a gente não tem grandes problemas, vamos ver que problema a gente vai arrumar. Assim, é uma loucura. Se o time está bem, o time tem dinheiro, está estruturado, disputa título, ganha, perde, ok, mas ainda foi vice-campeão brasileiro, parece que... Tem gente que quer cavar problema, assim, na própria torcida do Palmeiras. Claro que não é a torcida inteira, é uma parte aí que gosta, que ama aquela torcida de mercado de transferências, ou sei lá mais o que, qual o motivo. Porque, assim, ok, você pode questionar uma coisa ou outra, é óbvio que não é proibido você questionar, mas, assim, me parece algo excessivo, assim, parece que o Palmeiras está numa situação terrível, parece que o Palmeiras está quebrado, está falido, que não ganha nada há 20 anos. Calma, e naquela parte que ele falou, eu concordo totalmente, assim, quem está aqui dentro tem que estar junto, e ele inclui a torcida nisso, assim, não tem motivo para tanto questionamento, assim, não existe por parte da torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é uma torcida que teve muito motivo para ficar feliz nos últimos anos e, sei lá, ficam caçando uma coisa onde não tem, assim, parece que igual, não, é legal ter problema, então vamos buscar. Assim, é muito maluco isso, não dá para entender.